Quais as páginas da Wikipédia que é melhor que as pessoas nem vejam? Meu nome é Célio, minha formação na área de humanas, em linguística e história. Desde 2003, 2004, minha relação com o mundo wiki, com a Wikipédia, acabou mudando um pouco minha vida profissional. Eu sou voluntário desde 2003, 2004. Sou um dos administradores mais antigos em atividade. E a ideia é que eu venha aqui hoje responder perguntas, provocações sobre esse tema, a pessoas que amam, a pessoas que detestam. E a ideia é a gente compreender um pouco melhor isso. Toda vez que uma celebridade morre, um editor da Wikipédia precisa ir em seu artigo e colocar todos os verbos no passado? Sim, há sempre muitos editores online editando, então as pessoas em geral ficam de olho nas últimas notícias e quando uma pessoa morre, alguém já vai lá e começa alterando, colocando pelo menos a primeira frase no passado, coloca a data de falecimento, a causa-mortes, enfim, esse tipo de coisa. Isso me faz lembrar de uma situação que seria cômica se não fosse trágica, digamos assim. Eu me lembro da época da morte do Bussunda. Bussunda faleceu, se não me falha a memória, numa manhã, e eu vi o artigo sendo editado dizendo que o Bussunda havia morrido. E como isso me parecia algo muito descabido ou muito improvável, eu revertia sistematicamente a pessoa que tentava atualizar o artigo. Depois que eu percebi que era verdadeiro, aí o artigo do Bussunda comunicou da maneira apropriada o falecimento do humorista à época. A Wikipédia, ela está aberta eventualmente a vandalismos. Então, um tipo de vandalismo, por exemplo, seria anunciar a morte de uma pessoa que permanece viva. É possível que isso aconteça. Então, a gente cria mecanismos para que isso não aconteça, ou aconteça o mínimo possível. E caso aconteça, a ideia é que fique o menor tempo possível online. Filtros de edição, inclusive, às vezes impedem que a pessoa faça isso. Há filtros até engraçados. Eu me lembro uma época em que o Corinthians não tinha mundial. Eu não sou um aficionado por futebol, mas eu me lembro desse caso. E as pessoas... havia um filtro específico para não colocar que o Corinthians tinha um título mundial naquele período. Aparentemente o Corinthians agora já detém o título e esse filtro certamente já foi derrubado. Mas bobagens que acabam acontecendo devido a vandalismos sistemáticos, né? Toda vez que a gente identifica um comportamento sistemático, a gente tenta criar um mecanismo automático ou semiautomático que nos ajude na correção da informação. Como alguém decide virar editor da Wikipédia? Essa é uma ótima pergunta para a qual eu não tenho resposta. Tem hierarquias entre editores? Queria saber. E talvez virar um. Muitas coisas podem motivar alguém a editar a Wikipédia. Alguém pode se sentir importante, talvez ter até uma certa dose de egocentrismo. Outras pessoas podem ser mais movidas por um senso de colaboração, de trabalho colaborativo. No meu caso, o que eu posso dizer foi mais por curiosidade. Eu me lembro de não estar logado, receber uma informação, um aviso para não fazer testes na Wikipédia, então não cometa um erro que eu cometi de fazer testes fora da página de testes. Mas a minha ideia era entender aquele projeto que para mim não fazia sentido nenhum e nunca daria certo, mas que em determinado momento parecia dar certo. Me tornei um certo viciado, digamos assim, porque em 2004, por exemplo, eu posso dizer que eu acho que eu editei todos os dias do ano. Um editor da Wikipédia pesquisa na Wikipédia? Não, a Wikipédia não pode ser fonte de si própria. Então a gente já começa... pontos básicos. A Wikipédia, a proposta dela é que ela seja uma enciclopédia, mas ela seja um agregador de fontes. Então, perguntar se a Wikipédia é ou não confiável não deveria nem sequer fazer sentido. A pergunta correta é: as fontes que a Wikipédia usa são confiáveis ou não? E essas fontes elas devem ser externas, ou seja, fora da Wikipédia, e confiáveis. E preferencialmente independentes também, né? Se você quer dizer que, sei lá, vamos supor, o Silvio Santos é o maior comunicador da televisão brasileira, a fonte para isso, preferencialmente, não é o próprio site do Silvio Santos. Mas a ideia é que as pessoas sempre verifiquem as fontes que a Wikipédia cita. E a Wikipédia não deve citar a si própria, senão entraria num loop de verificação e você não consegue ter uma base se a informação é confiável ou não. Não posso levar a sério, nem por um segundo, quem se mete a editar a Wikipédia sem nunca ter lido uma enciclopédia de verdade. Isso me parece um daqueles casos das pessoas que, tal como eu, começam já
uma certa idade, envelhecer e dizer que no meu tempo que as coisas eram boas. Não acho que seja necessário alguém que conheça, a pessoa tem que ler uma enciclopédia para escrever a Wikipédia. Não, a pessoa precisa ter letramento científico, cultura científica, a pessoa precisa identificar uma fonte confiável e transpor isso numa linguagem própria, numa linguagem enciclopédica e citar a fonte que ela consultou. Se ela souber fazer isso, usando um português inteligível, é o que a gente precisa. Não importa se a pessoa for PhD ou se for um garota de 14 anos de idade. A gente não questiona quem insere a informação, a gente questiona a fonte que está sendo utilizada. A Wikipédia parece ter perdido boa parte dos colaboradores com nível acadêmico nos últimos anos. Essa é uma informação controversa para a qual nós não temos dados, mas tudo bem, vamos assumir isso. Tendo se tornado um projeto cada vez mais superficial e de confiabilidade questionável. Aparentemente essa pessoa não gosta muito da Wikipédia. O que aconteceu? Há como reverter essa tendência? Talvez eu seja suspeito, né? Mas eu não sou um vendedor da Wikipédia, eu não sou, é claro, eu acho que um mínimo de postura crítica. Essas informações que ele traz são muito questionáveis, ou pelo menos não imagino que não estejam embasadas em dados precisos. Mesmo porque, como a Wikipédia preza pela privacidade dos seus editores, é difícil a gente ter uma informação muito precisa sobre perfis, mesmo que etários, de gênero, enfim. Eu diria até que o rumo talvez seja o contrário. Na minha percepção, na minha história pessoal, eu percebo um preconceito da academia muito maior antes de 2010 do que pós 2010. Então, hoje você tem organizações no mundo, como, por exemplo, a Wiki Education, que atuam especificamente na utilização desses projetos como ferramenta educacional. O Google investe milhões de dólares nas grandes universidades norte-americanas com projetos ligados à Wikipédia. As universidades mais conceituadas do mundo tem um número robusto de professores, neste exato momento, atuando na Wikipédia, não só na produção de conteúdo, mas analisando a Wikipédia enquanto objeto de estudo e colocando estudantes universitários para produzir conteúdo cada vez mais confiável. Então, me permita aí, talvez, colocar uma situação exatamente contrária do que a pessoa pontuou. Quem atualiza a Wikipédia não está dando mais conta do Brasil. É verdade, as informações, principalmente em relação ao governo, em todas as esferas, mas na federal, precisamente, isso dá para a gente fazer inúmeros artigos, né? A Wikipédia ela não é de papel, então a gente consegue expandir os artigos indefinidamente e até desmembrar os artigos num nível de minúcia bastante elevado. Então, por exemplo, todas essas trocas de ministros da educação renderam um artigo específico sobre isso. Então, para além dos artigos sobre os ministros em si, ou para além do artigo sobre o Ministério da Educação, a gente tem um artigo específico sobre a sequência de trocas de ministros que houve aí nos últimos meses. Se algum visualizador desse vídeo daqui 30 anos pesquise governo Jair Bolsonaro, Ministério da Educação, você vai ver a lambança que isso tem sido levado nos últimos meses. Qual a página mais divertida da Wikipédia? Quero me entreter com conhecimento. Bom, é difícil. Há artigos curiosos da Wikipédia sobre os jogos do Atari que foram enterrados em determinado momento nos Estados Unidos. Há artigos sobre a sexualidade de determinadas pessoas. Eu não me recordo agora pontualmente quais artigos ainda persistem, mas talvez haja um artigo específico sobre a sexualidade de Adolf Hitler ou do Hans Christian Andersen. Não se trata de ser engraçado ou não, mas são temas curiosos e que você não espera encontrar numa enciclopédia. Vou falar um mais engraçado, entre aspas, que até eu havia criado, mas que foi eliminado. Talvez um dia ele volte, mas a Wikipédia ela tem artigos sobre animais de estimação. E tem artigos sobre animais de estimação de diversos políticos, por exemplo, os gatos dos primeiros ministros britânicos, ou sobre os animais de estimação dos presidentes norte-americanos. E eu pensei, por que não ter um artigo do Twelves, o finado macaco do cantor latino? Eu havia criado, o artigo resistiu por um tanto de anos, mas em determinado momento a comunidade propôs o artigo para eliminação e o artigo, lamentavelmente, foi eliminado. Foi a segunda morte do Twelves. Lamento, latino, I'm sorry. Talvez um dia o artigo renasça. Vamos aí garimpar mais fontes e questionar a relevância enciclopédica. Como os editores lidam com pessoas que editam Wikipédia com os objetivos de vandalizar as páginas? Com chibata. Mentira. Primeiro, você manda uma mensagem
assumindo a boa-fé da pessoa, falando, olha, talvez você esteja fazendo um teste, alguma coisa, mas não faça isso. Se você quiser fazer testes, use a sua página de testes. Caso a pessoa insista, aí vem uma segunda mensagem, uma reprimenda aí, talvez um pouco mais dura, dizendo que se você persistir, você será bloqueado. E se a pessoa persiste no vandalismo, ela é bloqueada. Dá uma dimensão de trabalho de Sísifo, né? De você estar sempre empurrando uma pedra que em determinado momento vai rolar abaixo. Mas eu vejo a Wikipédia como um microcosmo, digamos assim, né? A gente trabalha com educação, trabalha em fazer com que o mundo funcione, apesar da gente saber que há muitas coisas que não funcionam. Mas a gente tenta fazer cada um a sua parte e deixar a Wikipédia um tanto melhor a cada dia, assim como a gente tenta deixar o mundo melhor um tanto a cada dia. Quais as páginas da Wikipédia que é melhor que as pessoas nem vejam? A Wikipédia, ela não tem uma preocupação moral, digamos assim, então isso é um pouco assustador, mas a Wikipédia, ela trata de temas que eventualmente não são muito agradáveis. Então, para além de temas que as pessoas podem imaginar que a Wikipédia já descreva como nazismo, por exemplo, a Wikipédia traz uma série de informações sobre temas muito controversos. Por exemplo, existem grupos no mundo que são favoráveis à pedofilia. Então, a Wikipédia tem um artigo para esses grupos. E não se trata, por favor, de exaltá-los, mas sim de descrevê-los do ponto de vista enciclopédico. A Wikipédia tem artigos sobre práticas sexuais, sobre parafilias, por exemplo. Então, há diversas práticas sexuais não convencionais, digamos assim, que tem um artigo na Wikipédia, que eventualmente pode ter uma ilustração, alguma coisa que possa ser sensível, especialmente para pessoas mais jovens. Mas aí eu não respondo por cada um. Eu digo que se um tema lhe incomoda, é muito sensível, não procure esse tema, afaste-se. WhatsApp é a nova Wikipédia. Bem, é uma provocação, talvez uma crítica em relação à falta de cultura científica ou de letramento científico da população, especialmente talvez da população brasileira. As pessoas estão pouco habituadas a questionar ou a validar conteúdo e acabam acreditando em qualquer coisa que leem. Então a pessoa se depara, seja com a Wikipédia ou com qualquer outro site na internet, e ela não está preocupada de quais são as fontes daquilo, ou de que modo aquilo foi produzido, e acaba assumindo aquilo como verdade. Esses posts aí que aparecem no grupo da família, sempre tem aquela pessoa mais que adora passar uma corrente no grupo da família. A pessoa que tem uma menor capacidade de validar a informação acaba caindo nisso. O grande tema da educação atual é uma preocupação menos conteudista, porque os conteúdos são abundantes, eles estão em todos os lugares, mas uma preocupação de validação de conteúdo. Como eu identifico um conteúdo que é mais confiável, menos confiável. E isso eu não estou falando só de Wikipédia, mas de tudo. Isso serve para a Wikipédia, serve para os livros. Livros podem ficar mais desatualizados mais rápido do que a Wikipédia consegue se reciclar muito mais rápido. Livros podem ter erros também, os autores, pessoas são falíveis. Então a gente não pode suspender a nossa leitura crítica em nenhum momento. Então, um professor que trabalha isso com os seus alunos, certamente é um professor que tem uma qualidade de aula mais elevada e especialmente cara, importante no mundo como o nosso hoje. Qual o pior caso de edição ruim que você já viu na Wikipédia? Vou dizer o tipo de edição que eu não gosto. É a pessoa que tem um conhecimento, um traquejo científico de buscar fontes, mas ela constrói um artigo propositalmente falso, que pretensamente usa fontes confiáveis. Porque aí você identificar a má-fé da pessoa é mais difícil. Isso é algo realmente desprezível em todos os aspectos. Acho que as pessoas, se elas querem brincar, digamos assim, há outros espaços para isso, para você mostrar sua erudição como uma brincadeira ou como uma provocação, mas não num projeto onde as pessoas estão a sério trabalhando e onde pessoas consomem essa informação o tempo inteiro, no mundo inteiro.